Olá, tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje será sobre o dragão chinês. Nessa aula de hoje, eu vou mostrar alguns pontos que a gente tem no nosso livro e eu vou trazer mais algumas coisas para adicionar à nossa aula de hoje, ok? Como vocês vão ver ali no livro, a gente vê, no caso, o IDH do país, né, que ele é um IDH elevado, a 0,73, isso em 2015, né? A renda per capita, a expectativa de vida e a taxa de alfabetização são inferiores em relação aos países do G7. Esse é um contrapartida que tem aí, né? Mas assim, o que eu quero colocar para vocês é que tem algumas coisas que são interessantes aqui. Primeiro, a bússola foi inventada na China. Outra coisa, a pólvora foi inventada na China. Aqui está vendo um exemplo aqui de eles fizeram um desenho com a pólvora. Isso aqui foi na abertura das Olimpíadas na China, tá? Outra coisa, a impressão foi criada na China também, ok? E o papel, gente, foi inventado na China. Então, assim, a gente vê coisas que foram criadas na China que hoje faz parte do nosso dia a dia, né? Uma outra coisa que eu quero colocar para vocês aqui, eu coloquei a capa de um livro, né? O Capitalismo Vermelho. Provavelmente vocês nunca tenham ouvido sobre o capitalismo vermelho, mas o que vem a ser o capitalismo vermelho? O capitalismo vermelho é, na realidade, a união do comunismo com o capitalismo. Mas como que um país consegue fazer isso? Sendo socialista, ter o capitalismo. Então é isso que a gente vai estar vendo aqui também. Por exemplo, nós temos aqui o mapa da China, e se vocês observarem, né, vocês estão vendo aqui alguns símbolos aqui, ó, né? Isso aqui são as regiões conhecidas como ZEE, Zona Economicamente Especial. Essas regiões aqui são regiões que é liberado o capitalismo. Em contrapartida, essa outra região, aqui as outras regiões, são regiões socialistas. Geralmente essas regiões aqui, são regiões que acabam só indústria ficando aqui. Aqui em Hong Kong, por exemplo, nesses últimos tempos, Taiwan, eles estão tentando fazer com que as pessoas que moram nessa região aqui saiam dessa região para dentro do continente e deixem as indústrias. Tanto é que isso no meio do ano passado, 2019, estava tendo vários conflitos, rebeliões, as pessoas se levantando contra o governo para não tirarem eles dessas regiões aqui, né? Que são as únicas regiões capitalistas que tem no país, ok? Aqui, a respeito da mão de obra, a gente fica pensando, né? Poxa, mas a mão de obra da China, como que é? Por que atrai tanta indústria e tal? Então tá aqui uma parte de uma matéria, né? Que fala o seguinte, a mão de obra chinesa. Nas últimas 3 décadas, a economia chinesa se baseou em pilares como os migrantes ilegais vindos das áreas rurais, exploração de mão de obra feminina, ainda mais barata que a masculina e, claro, o aumento da população, fator que consolidou o país como o maior mercado de consumo do mundo e, sozinho, foi o responsável por 1/4 do crescimento econômico de 1980 a 2000. Além do baixo salário, os funcionários praticamente moram nas empresas. Tem mais de 20 horas de trabalho na maioria dos dias,
a refeição que a empresa oferece é descontada do salário, esses chegam atrasados na hora do serviço, esse tempo que o funcionário atrasou é descontado do salário também. Os funcionários dividem alojamentos com mais 3 funcionários no máximo, sem banheiro e com colchonetes e lençóis como separação no alojamento. Então, assim, são fatores que contribuem para que a mão de obra seja mais barata possível, para que o produto que sai, o produto que a gente compra aí, né, que a gente sempre brinca lá, olhe a brincadeira dos 10 produtos que você possa ter que vem da China. Então, esse produto que você tem, que a gente provavelmente vai ter na nossa casa, ele é barato justamente por isso, pela exploração da mão de obra. Daí tem alguns exemplos que eu coloquei aqui de algumas imagens que mostram a mão de obra chinesa, né? Isso aqui que eu quero mostrar para vocês é o monitoramento na China. Se vocês prestarem atenção aqui, esse é um sistema que ele focaliza a pessoa, encontra a pessoa aonde estiver e faz levantamento dos dados dela. Eu tenho um conhecido que ele foi para a China, ele tinha visto de atleta, a esposa dele de estudante, e visto de estudante, mas não por estudante especificamente da China. Então o que aconteceu? Eles chegaram lá, ele é atleta, ele foi participar de um campeonato de jiu-jitsu, estavam no hotel, ia ficar 90 dias lá na China. Quando deu 30 dias, chegou um policial, chamou, né, fulano e tal, e quando chegou ele só falou para a esposa dele, que estava com visto estudante, falou: por favor, pegue suas coisas. Pegou ela, levou no aeroporto e deportou do país. Gente, isso foi só com reconhecimento de face. Eles conseguem reconhecer a face da pessoa em qualquer lugar. Eles conseguem acompanhar, monitorar mais de 1 bilhão de pessoas no país deles. Tá? Uma outra coisa que tem aqui também, que eu vou mostrar para vocês, é o fato seguinte das regras, aqui o controle social na China. Hoje eles têm um sistema de controle que funciona, você tem como se fosse um code, e nesse code você tem as cores que você pode transitar ou não. Se você estiver em vermelho, você não pode transitar. Em amarelo, principalmente agora com o sistema do coronavírus, estão fazendo suspeito, você tem que ficar recluso. Se você estiver de vermelho, você não pode ir para lá. Mas assim, da mesma forma, eles têm esse bloqueio que às vezes a pessoa não pode ir para os grandes centros. Tem pessoas que elas não têm autorização para ir a alguns lugares na China, entende? Mas, por exemplo, aqui eu coloquei um artigo para vocês, né? Que ele coloca, por exemplo, atividades como assistir um vídeo no YouTube ou buscar um tema no Google faz parte do cotidiano de muitos internautas brasileiros. O mesmo não ocorre em países como a China, que há um forte bloqueio do conteúdo online, além de censurar o acesso a sites. O governo chinês também impede a busca de determinados termos em plataformas de busca, tá? Como o Free Tibet. Então, assim, aqui tem uma parte, eu estou deixando um link se vocês quiserem entrar, tá? Ele mostra mais detalhado esse tipo de coisa, né? Essa matéria. Então, assim, você percebe que não tem a liberdade que a gente tem aqui, eles não têm lá, tá? E aqui vou deixar para vocês aqui um produto importado da China, coronavírus, né?